Boa tarde, Santa Maria. Começa agora mais um DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, todas as tardes, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na região. E lembrando, muito importante, que quem quiser interagir com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 99136-2472. E então, dando início ao nosso programa, para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1959. Em 1959, no mundo, ocorria o lançamento do Fusca. E o filme Ben-Hur levou 11 Oscars. No Brasil, as principais revistas em 1959 eram Seleções, O Cruzeiro e Grande Hotel. E o presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek. Faleceram em 1959 Rodolfo Frederico Schilling, cronista santamariense, Heitor Villa-Lobos, cantor. Também nasceram em 1959 o cantor Lenine, o apresentador e empresário Augusto Liberato e a atriz Maria Padilha. E no dia 2 de janeiro de 1959 nasceu o nosso convidado de hoje, o Dr. Werner Hempel. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui aos estúdios da CDN. Muito obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer conversarmos aí sobre mim, né? Sobre minhas circunstâncias. Embora eu acredite que a nossa visão de nós mesmos sempre é uma visão distorcida. É aquilo, da mesma maneira que nós nos olhamos no espelho. A gente não enxerga tudo, a gente enxerga só a parte, né? Mas é muito interessante o programa, né? Estou muito à vontade e muito feliz de estar aqui. O interessante do DNA é isso mesmo, Dr. Werner. A gente vai além um pouquinho do profissional, né? A gente vai lá no DNA do nosso convidado. Ele nasceu em Giruá, no Rio Grande do Sul. É filho do pastor luterano Beno Hempel e da dona de casa Ruth Marta Hempel. É casado há 37 anos com a professora Terezinha Leisa Hempel. É pai do Matias e da Gabriela e avô do Martim. Está em Santa Maria desde 1975. Aqui ele já fez os 2 últimos anos do então 2º grau, na Escola Estadual Professora Maria Rocha. Cursou medicina na nossa Universidade Federal e se formou em julho de 1983. Portanto, médico há 39 anos, há quase 4 décadas. Dr. Werner Hempel fez residência médica no USM em 1984 e 1985. E ele também foi atleta de voleibol na universidade, com participações nas seleções gaúcha juvenil, universitária e adulta. Foi delegado da medicina para o Congresso da UNE de Piracicaba em 1980. Participante do movimento estudantil da Universidade Federal de Santa Maria e do movimento dos médicos residentes. Ele é vereador em Santa Maria, eleito em 2020, né, na nossa última eleição. E essa trajetória política já vem de muito tempo, de 1993 para cá, não sei se eu fiz a conta certa, doutor, mas já é o 6º mandato. Exatamente. Foi membro do PMDB de 1980 a 2003 e do PDT de 2003 a 2009. Do PT. Do PT. É fundador nacional do Partido Pátria Livre, PPL, em abril de 2009 em São Paulo e sendo membro da direção nacional. Desde 2018 é membro do Comitê Central do PCdoB na direção nacional. E esse currículo não para por aí. Foi vice-prefeito na administração 2005-2008, foi coordenador geral das festividades dos 150 anos de emancipação política de Santa Maria. Em 2018 foi candidato a deputado federal, com 12.600 votos aqui da cidade. Colorado,
Ele também tem a arte do bom churrasco, gosta de música clássica e de viajar com a família de carro. E ele planeja a viagem antes, durante e vivencia a viagem depois, através das imagens, os registros fotográficos. Então ele aproveita muito as viagens em família. É muito atento ao planejamento da viagem. Adora comprar livros, é viciado em sebos. E junto a tudo isso, ainda é integrante do Sala de Debate na TV Diário e na Rádio CDN. Faltou alguma coisa aqui, doutor? Não, eu já imagino qual foi a fonte da parte final da pesquisa. É? Bom, mas assim, antes de mais nada, eu nasci no ano em que faleceu o Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos é uma das maiores expressões da música do mundo, né? Um compositor brasileiro que conseguiu captar aquele momento que o Brasil vivia, que é da era do Getúlio, de afirmação nacional, e que resgatou as questões do chorinho, né? E que fez uma música bem brasileira, né? Inclusive com as barrianas brasileiras. E além disso, né, também faleceu no ano que eu nasci um dos maiores poetas que o Rio Grande do Sul já gerou, que é de Santiago, o Aureliano de Figueiredo Pinto, que é uma expressão quase insuperável da nossa poesia crioula, da poesia gaúcha, né? E de lá para cá já se vão 63 anos. 63 anos. Para ver como marca. Doutor Werner, vamos começar lá pela infância, em Giruá. Conte para nós um pouquinho do seu contexto familiar, com quem o senhor foi criado, se tem irmãos. Que na verdade, assim, o meu pai, Benno Rempel, era professor primário naquela época, e a igreja luterana teve uma escassez enorme de pastores. E aí, em 1958, a partir daí, ele começou a fazer cursos de férias na Faculdade de Teologia de São Leopoldo, que é ligada à Igreja Luterana, e começou a praticar o pastorado lá no interior de Giruá, na linha 15 de novembro, né? Foi onde eu nasci. Nasci em casa de parteira, né? E, segundo o que a mãe me conta, foi um parto, né, em que meu pai participou, segurou minha mãe de cócoras e eu nasci, né? Então é uma particularidade interessante. E aí em Giruá, de Giruá nós saímos quando eu tinha de 3 para 4 anos. Aí o pai foi transferido para 3 de Maio, depois dos 7 para os 8 anos foi transferido para o interior de Santa Cruz, na época Trombudo, né? Hoje Vale do Sol. Depois disso, em 75, foi transferido para Santa Maria e é por isso que eu estou aqui até hoje. E nunca mais saiu daqui, doutor? Já pensou em morar em outras cidades? Não, nunca pensei em morar em outra cidade, né? Porque eu já concluí aí, na época que se chamava 2º grau, ensino médio, hoje. Fiz o vestibular logo após, passei na primeira, segunda turma que a Universidade Federal de Santa Maria teve. Concluí o curso, fiz a residência, fiquei aqui, né, criei raízes aqui, conheci minha esposa aqui, éramos contemporâneos da universidade. Aliás, eu a conheci, é muito pitoresco isso, dentro do ônibus para a universidade, na Praça Saturnino de Brito, que tinha um ônibus que saía de lá, tentando ganhar o voto dela para as eleições de 82, né? Mas ganhou um voto perpétuo, né? Eu não sei se ganhei o voto na época, né? Mas aprendemos a nos conhecer a partir daí, e a coisa evoluiu até nos casarmos em dezembro de 84. Muito interessante. Voltando lá à infância, doutor, a sua criação foi na igreja luterana, né? O senhor foi criado... Com quem o senhor convivia? Irmãos? Iam para a igreja toda semana? Como que era essa rotina? O culto no domingo, mas eu também tive uma vivência dos 11 aos 13 anos em São Leopoldo, num colégio chamado Instituto Pré-Teológico, que na verdade tinha o objetivo de preparar os alunos, notadamente no 2º grau, naquela época, que se chamava clássico, não era nem sequer o científico, para fazer teologia. Mas eu fiquei
eu fiquei apenas 3 anos, porque nessa época os meus pais se mudaram para Santa Cruz na cidade, de Trombudo, Vale do Sol para Santa Cruz na cidade, e aí lá tinha um colégio também que era vinculado à Igreja Luterana, que era o Colégio Mauá, e eu acabei indo para lá, né? E em relação ao colégio, em relação a tanto lá em São Leopoldo quanto em Santa Cruz, que surgiu a questão do esporte, né? A escola de vôlei lá do Instituto Pretelógico, do IPT em São Leopoldo, era muito boa, e isso já me deu vantagens em Santa Cruz. A partir daí a coisa foi evoluindo, né? A ponto de ser convocado diversas vezes para seleções estaduais, e não está escrito ali naquilo que tu leste no início. Em 1980 eu fiz uma escolha na minha vida, né? Eu era da seleção gaúcha adulta, iríamos novamente para um campeonato brasileiro, iria pela segunda vez, contemporâneo do Renan Dalzotto, né, na seleção, e aí eu optei por não ir, fui para o Congresso da UNE, aí minha vida mudou, mas sem problemas, acho que foi muito bom. Uma escolha boa. Antes da gente entrar na política, falar mais um pouquinho do esporte, até quando o senhor ainda joga vôlei? Hoje, se eu der um salto, me desconjunto. Mas jogou muito tempo. Não, eu joguei até 1980, né? E a gente jogava intensamente, né? Existe uma característica que pouca gente sabe em Santa Maria, é que na época um grupo de universitários, eu era secundarista ainda nesse momento, 1976, se reuniu e fundou um time de vôlei. Era a AAV, Associação dos Amigos do Voleibol. Tudo capitaneado pelo Rubem Dobler, que era aluno de engenharia, que era o chefe da turma, né? E fundamos um time para participar do Campeonato do Gaúcho. E participamos, a gente pegava carona na estrada, alugava uma Kombi velha e ia jogar. E foi um feito para a época. Nós ficamos em 5º lugar no estado, coisa que nunca Santa Maria teve. Em função disto é que surgiu a DUFSM, Associação Desportiva Universidade Federal de Santa Maria, porque naquele momento já éramos todos universitários, a partir de 77 eu já estava na universidade, e a universidade precisava pegar esse manancial de pessoas que surgiu no vôlei para poder, né, dar mais estrutura, e assim surgiu a DUFSM. Aí a gente viajava no ônibus da universidade, inclusive no bicampeão, né, que era o ônibus de 62. E ainda lá nos meados dos anos 60, 70, que filme o senhor assistia, que música escutava? Isso não é fácil. É que nessa época os filmes assim eram mais difíceis de serem vistos, né? Por exemplo, no internato em São Leopoldo, em 70, 71, 72, era muito difícil de ir para o cinema. O Morro do Espelho era longe do centro, né? E na TV não havia muito, né? O que me chamou mais atenção nessa época talvez seja o fato de ter assistido todos os jogos da Copa do Mundo de 70 lá no internato. Tinha uma TV na biblioteca, né? E a gente assistiu todos os jogos, né? Que foi aquela seleção maravilhosa que a gente teve. Então, assim, nessa época não havia muito disso, mas a música, né, em casa, eu lembro que o pai tinha uma coleção de long plays, né, os bolachões, de música clássica, e a gente ouvia muito, né? Eu particularmente ouvia muito. E talvez dessa época que veio o meu gosto pela música clássica, mas ela é erroneamente chamada de clássica, que clássica é apenas um período da música, né? Nós temos a barroca, a clássica, a romântica, a música mais recente, né? São apenas fases da música que na verdade revelam o que pelo que a humanidade estava passando, né? Mas ainda gosto muito de música, embora seja péssimo como intérprete musical. Tentei ter aula de piano e era uma catástrofe, eu achava que tocava e o professor achava horrível, né? Eu não canto nem no banheiro, para mim mesmo, né? Porque não tenho, assim, a melodia, embora, quando esteja escutando música, eu saiba exatamente o que vai vir, né? Eu consigo saber o que vai vir, né? Mas não consigo esboçar isso. Mas o que não é exatamente uma frustração, mas eu gosto da música regional de qualquer tipo,
de qualquer tipo, né? Isso vem da família, vem da infância. Isso, por exemplo, assim, sou descendente de alemães, né? Meu avô foi nascido na Alemanha, o pai da minha mãe. Né? Então tem muitas raízes, né? Então a música regional da Alemanha, a música regional de qualquer país da América Latina, a música regional do Brasil, né? Essa música mais de raiz brasileira, né? Um pouco mais antiga, né? E de qualquer intérprete atual do Brasil que expresse as coisas da sua região. Doutor, e a influência para a medicina? Quando que se deu isso? Vem de família? É que na verdade é assim, né? Eu quando estava em Santa Cruz, no Mauá, até o primeiro ano do 2º grau, eu tinha convicção que eu queria ser engenheiro florestal. Aí, quando cheguei em Santa Maria, conversei com um cara que estava se formando em florestal e ele me desiludiu. Pá, mas não é o que eu quero. Né? Eu tinha uma outra ideia da engenharia florestal, que na verdade ele desfez em mim, mas a ideia existe de verdade, mas ele me induziu ao erro, né, na época. Bom, aí comecei a conviver bastante com um rapaz da época que estudava geologia em São Leopoldo, o Manfred Becker, né? Acho que deve estar morando em Santa Maria, a sua família era de Santa Maria. Pá, fiquei apaixonado pela geologia, né? Não pensava em outra coisa. Mas geologia, para um pastor luterano com 4 filhos, pagar uma Unicinos, nem pensar, né? Aí lá no 2º ano, 2º grau, eu me sentei com o pai. E fui perguntar assim para o pai, pai, o que tu quer que eu faça? Pá, pensei, se meti numa fria, vai querer que eu seja pastor, né? Sim. E aí o pai ficou assim, completamente calado, quieto, olhou para mim e disse, faça alguma coisa na qual tu possa ajudar os outros. Aí eu comecei a pensar. Aí eu achei que podia ser medicina, né? E aí comecei a me dedicar a estudar, passei no primeiro vestibular, né? E foi assim. Mas antes a gente falar um pouquinho mais sobre essa escolha do doutor, nós temos um quadro aqui, doutor. O nome do programa é DNA, é muito comum, né, na sua área de médico, o DNA. Mas também nós temos um quadro aqui que é o diagnóstico, só que dessa vez não é o senhor que vai dar o diagnóstico pra gente. São especialistas em Werner Hempel que nos mandaram alguns diagnósticos, alguns depoimentos, né, bem importantes para que o senhor ouvisse nessa tarde. São bem especiais, tem de tudo. Espero que não tenha cobrança, tá, doutor? Mas assim... Não tem problema. Não tem problema, a gente paga. Como disse uma pessoa uma vez aí, na história do mundo, não somos pessoas de nervos fracos. Mas, vamos lá. Então vamos ouvir os 2 primeiros diagnósticos aí. Mas depois eu gostaria que tu me lembrasse de falar sobre uma coisa muito importante para mim, que é como eu consigo ser médico e político. Ah, mas eu vou chegar lá, com certeza. Antes de conhecer o Dr. Werner, em certa oportunidade, de uma pessoa pobre, eu ouvi a seguinte frase: para mim pagar tudo que eu devo para o doutor, só se eu viver 2 vidas. Posterior, a gente foi se relacionando e hoje a gente pode dizer que considero o Dr. Werner um autêntico familiar, um irmão. Mas a nossa amizade começou faz muito tempo atrás. Me lembro que recorri a ele para o apoio a um projeto e ele prontamente disse que eu podia contar com ele, não só nesse como em outros projetos, pois eu sempre com o meu órgão de imprensa o prestigiava naquela casa, ou seja, na Câmara de Vereadores. É muito legal ter um amigo da grandeza do Dr. Werner, a gente poder bater no peito, ter orgulho do político Werner, ter a satisfação, o orgulho da sua condição de médico fantástico e humanitário. Trabalhar com o Dr. Werner é sempre muito bom, porque o Dr. Werner ele é muito humano. Ele, entre uma prescrição e outra, ele gosta muito de contar piada. Ele é muito comprometido com a profissão dele.
Ele tem muito amor ao cuidar do paciente, ele tem muita compaixão pelo próximo. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele. Não tenho palavras assim para expressar quão importante ele é para mim, pelo fato de sempre estar ajudando aos mais necessitados e também sempre dando apoio quando a gente necessita de algum cuidado com algum familiar, algum amigo, algum conhecido. Ele está sempre pronto para atender essas pessoas que necessitam, que muitas vezes não têm oportunidade, né, de chegar a um atendimento ao médico. E ele sempre está com essa porta aberta. Por esse motivo, eu admiro muito, muito. E pelo fato de ele estar sempre alegre, sempre brincando conosco, alegrando o nosso plantão. A gente gosta muito dele. Quem são essas pessoas, doutor? Eu não consegui pela voz agora identificar a enfermeira, né? Karine. Ah, Karine, tá. Tá, e o Arivilmar Barroso, né? Estive lá no aniversário da esposa dele esses dias. Importante, né? Quando um amigo e alguém que divide a rotina de trabalho conosco diz que a gente alegra o dia da pessoa. Nós vamos chamar então os nossos comerciais e nós continuamos com o DNA com o Dr. Werner Hempel daqui um pouquinho. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima, educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950. Chegou a época mais esperada. Liquida de verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com o nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone 3307-0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação, e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 3222-9030 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o 2º e 7º dia de sintomas e para assintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar,
respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Dr. Werner Hempel. E a conversa aqui no intervalo rendeu muito. Falamos de história, falamos de medicina, falamos de política. Dr. Werner, entre política, medicina, esporte, história, como que o senhor faz para conciliar principalmente essa trajetória intensa, que é a sua trajetória política, e a rotina de médico, que o senhor exerce ainda a profissão todos os dias, né? É que, na verdade, eu jamais poderia fazer tudo que faço, eu jamais poderia ter a intensa atividade que eu tenho na medicina. Eu já disse outra vez, eu vejo meus pacientes 2 vezes por dia, os internados, quer seja 1 da manhã, às 8 da noite, às 4 da manhã, quando dá, né? Vejo 2 vezes por dia, passo muito tempo fora de casa, pela medicina e também pela política, na atividade de vereança. Então, isso tudo é possível porque existe a Terezinha, né? Porque ela, professora, foi diretora há muito tempo, boa administradora, administra o lar de uma forma impecável. E também, assim, eu creio que ela foi muito importante na criação dos nossos filhos, exatamente por essa ausência. Os nossos filhos, o Matias e a Gabriela, não escondem nem hoje que eu fui um pai ausente, né? Em alguns termos. Então, nada disso seria possível sem a presença da Terezinha. A Terezinha é fundamental. Ela é a retaguarda para que isso tudo aconteça. E não é uma pessoa que não tem opiniões fortes, expressa suas opiniões. Então, isso é importante destacar. A segunda coisa é que tu falaste ali no início dos sebos, dos livros, etc. e tal. E a gente estava comentando aqui de um livro lá que o José Newton Cardoso Marchiori e o Walter Antônio Noal Filho, que teve uma segunda edição, inclusive, Santa Maria, Relatos de Viagens. Eles citam ali no livro um autor, que eu não me lembro quem é, que diz que para conhecer uma cidade e a história em si se assemelha a um mecanismo de um bodoque, né? Um Stirling, né? Bodoque para nós, né? Bodoque, eu conheço o bodoque. Quanto mais para trás se puxa a pedra, através da borracha, mais longe ela alcança para frente. Então, gostar de história, ler de história é central, é fundamental, é essencial, decisivo para ter visão política. Porque se nós não tivermos uma visão da história, dos momentos pelos quais nós passamos e da análise que é feita desses momentos, nós não podemos planejar adequadamente o futuro, né? Então, eu considero que quando se quer fazer política de forma séria, tem que se conhecer a história com profundidade, além de ser apaixonante, né? Além de gostar assim demais disso tudo. E lá atrás, quando eu estava lá no curso de medicina ainda, eu vi um livro, né, do Nelson Werneck Sodré, O que se deve ler para conhecer do Brasil. E ele divide os livros que ele indica para se conhecer o Brasil como fontes principais e fontes secundárias. E em cada tema, em cada fase da história do Brasil, ele cita 10 obras principais e comenta as 10 obras principais, e tem as secundárias que são muito mais. Eu persegui isso ao longo de 2, 3 décadas para comprar esses livros. E tenho bastante, falta pouco, né? E isso é uma coisa importante. Não que eu vá ler. Uma vez a Terezinha me perguntou, mas o que tu quer com isso tudo? Tu quer ir para o Nirvana? Né? Eu digo, não, muitas coisas são fontes de pesquisas. Eu tenho consciência que eu precisaria de 2 ou 3 vidas para ler tudo, né? Mas é muito importante como fonte, né? Quando tu tem uma dúvida, tu vai lá e tira a tua dúvida, né? Então, eu acho que os livros são fundamentais, assim, nesse sentido. E a medicina também exige muito, né? Exige muito tempo além da política, né?
Mas, como disse o meu amigo Betson Pedro, né, figura folclórica aqui de Santa Maria, quem corre por gosto não se cansa. Ah, essa frase é muito importante. Eu queria lembrá-la e não conseguia para citar para uma amiga minha. É bem isso, quem corre por gosto não se cansa. E a gente tem que gostar do que faz. A medicina já lhe exige bastante. Mas qual é a sua rotina como vereador? Como é que o senhor consegue dividir isso? É que assim, a rotina para vereador, ela se dá na Câmara, né, em si, na participação das comissões, na participação das sessões, em atender no gabinete também, receber pessoas no gabinete. Então existem horários para isso. Por exemplo, na terça-feira eu não tenho nada fixo na medicina. Assim como na quinta só de manhã. É o dia das sessões. Quarta de manhã eu também reservo para isso, né? Claro, isso significa que eu vou muito cedo para o hospital para poder estar lá depois. Mas eu não sou um vereador, né? Assim, eu diria que me dedico as pequenas coisas que muitos vereadores se dedicam e que são muito importantes, né? Para resolver pequenas questões. Eu considero que nós temos que nos debruçar sobre as grandes questões do município, do estado, do país, porque resolvendo essas grandes questões, as pequenas vêm junto, né? Digamos assim, aquelas são as contradições principais que precisam ser resolvidas. O avanço da cidade, por exemplo, vamos citar um plano diretor, que é o planejamento urbano em si, né? Nós precisamos, para evitar problemas no futuro, fazer um bom planejamento urbano, que aí a gente não precisa correr tanto. Por exemplo, áreas ocupadas pelas pessoas, elas geram um problema para o futuro, né? Antigamente ocupavam, aí depois vem as ruas, a luz, água, esgoto, etc, etc, etc. O município precisa se adiantar a isso. Então, como eu me dedico às grandes questões e sou um vereador que gosto de expressar opinião, de ir para o debate, eu acho que o tempo que eu tenho é suficiente para isso, né? Mas se eu fosse um vereador para estar todo dia visitando toda a cidade, todos os cantos da cidade, que eu vou voltar a falar. É muito importante esse trabalho. E nós temos vereadores exemplares nesse sentido que fazem muito bem isso. E não acho que todos os vereadores precisam ser iguais, né? A multiplicidade da Câmara é que dá riqueza para a Câmara. Dá riqueza e que é necessária, né? Para que todos sejam ouvidos e atendidos. Dr. Werner, quem são os seus amigos? Voltando a falar no DNA, na essência. Claro, sem citar nomes. Com quem o senhor gosta de dividir assim, uma mesa de conversa? O senhor gosta de fazer um churrasco, já descobri isso nas minhas pesquisas também. Além da família, com quem o senhor gosta de tomar um chimarrão, de tomar um café, de dividir umas horas de conversa, assim? Teve uma época da minha vida que era menos corrida que agora, né? O Sérgio Blatz disse uma vez, que um desembargador disse, que a vida da gente é que nem uma escrivaninha. Todas as gavetas vazias, não tem nada, e a gente vai colocando coisa para dentro, não tem mais espaço nas gavetas, vai por cima, daqui a pouco o cara desaparece atrás da escrivaninha. A vida da gente também é assim, cada vez ela vai tomando mais a gente. Mas teve uma época na minha vida que eu convivi muito com o professor José Nilton Cardoso Marchiori para discutir as questões, assim, desde questões de literatura, questões de história. Eu sempre continuei amando a engenharia florestal e ele é uma das pessoas que mais conhece árvores no Brasil. Então a gente conviveu muito, né? Eu convivi muito tempo com o padre Vicente Pilon, né? Talvez a maioria não conheça, mas o Vicente Pilon é uma pessoa bárbara, né? Ele tem enorme conhecimento de arqueologia. Conhece todos os sítios, 600 sítios arqueológicos da região de Santa Maria, ele mapeou. Aprendi muito com ele. Sábados à tarde, quando eu podia, mais lá atrás, a gente sempre saía para procurar alguma coisa. E assim, tem os companheiros da política, os companheiros do partido, né? E enfim, na medicina, né? Claro, né? A gente trabalha numa equipe, mas dentro dessa equipe sempre tem as pessoas com quem eu mais converso. Por exemplo, o Dr. Laércio Cassola Argento. Não tem uma quarta de manhã que eu não passo no hospital, que ele está ali na hemodiálise, onde eu também trabalho em outros turnos, que a gente não troque algumas ideias, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu procuro conversar com todas as pessoas que eu encontro, né? Porque cada pessoa te constrói, né? Cada pessoa te melhora em relação ao que tu foi, ou até te piora, né?
Mas aí nós precisamos escolher aquelas que nos melhoram, que fazem mais bem para nós. Então, é preciso estar aberto para ser amigo de todos. Dar atenção, né, a todas as pessoas. Isso. Mas, Marcelo, nós temos mais 2 depoimentos aqui do nosso diagnóstico. Vamos ouvir, então, mais um pouquinho dos nossos especialistas, né, em Werner Hempel. É um privilégio, é um prazer falar do Dr. Werner. O Dr. Werner é um colega muito amado, respeitado por todos, de um caráter inestimável, não mede esforços para ajudar o próximo. Ele sempre tem uma palavra amiga, trata todas as pessoas de igual para igual, muito brincalhão e que sempre tem uma história para contar, né? Uma piada para contar. É para mim um excelente e ótimo profissional, teve muito carinho, muita atenção com meu pai e com todos os seus pacientes em geral. Enfim, ficaria horas falando dessa pessoa, desse ser humano tão incrível que é o Dr. Werner. A realidade nem sempre se revela facilmente, na história em curso ou nas relações entre as pessoas. Forte é a tendência de trocar os fatos pela versão, às vezes por má índole, é certo, noutras pela atitude, quando o espírito se satisfaz rapidamente, o que pode levar a verdadeiros crimes. Mas a característica de quem privilegia os fatos é não se satisfazer com pedaços colhidos da realidade, nem com versões. Não seria esta uma boa descrição do Werner? Quem são essas pessoas, doutor? Pois é, me pareceu que é a Nara, a primeira, e o Sidney foi o melhor amigo de uma certa época que eu tive, né? O Sidney precocemente deixou Santa Maria, no tempo da faculdade ainda, fazia engenharia florestal, e se mudou para Porto Alegre. O Sidney tem uma característica, assim, em comum comigo, que é que quando nós éramos ainda, antes da faculdade, nós, todos os domingos que podíamos, saímos a caminhar pelos morros de Santa Maria. Levávamos um pão grande, alguma coisa para beber e um cacho de banana, né? Ou nem um cacho, um pouco de banana, e a gente caminhava pelos morros de Santa Maria até onde dava para ir na metade do tempo e voltava. Então nós conhecemos todos os detalhes dos morros de Santa Maria, né? E uma vez comentando isso com ele, já há menos tempo para cá, ele disse o seguinte: aquilo nos deu determinação, não é? É verdade, né? A gente é determinado. Mas o Sidney Schneider é um dos maiores poetas atuais do Rio Grande do Sul. A gente percebe ele pela introdução. Isso, né? E assim como a Nara, né, eu sempre procurei me dedicar aos pacientes, né? E às vezes os pacientes dizem o seguinte: eu sempre tive sorte de pegar médico bom. E aí eu sempre digo o seguinte, porque eles estão enganados. Não, o senhor que é um bom paciente, é por isso que todos os médicos são bons, né? E essa é a diferença. E é bonito ver a equipe falando, né? Vamos ouvir mais 2 diagnósticos, Marcelo? Conheci o Dr. Werner no Hospital Casa de Saúde aproximadamente no ano de 2002, quando eu comecei a fazer hemodiálise. Eu recordo que eu estava muito aflita e ele me tranquilizou, se disponibilizou a me responder qualquer dúvida que eu tivesse a respeito do tratamento. Algumas vezes que estive hospitalizada, foi sob os cuidados dele. Muitas vezes ele chegava no quarto do hospital, sentava e ali conversávamos sobre diversos assuntos. Eu, ele e minha mãe. O Werner é um excelente médico, é uma pessoa ímpar e com certeza tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Aprendi muito com ele e recentemente eu tive a felicidade de poder comemorar um dos dias mais felizes da minha vida com ele e com sua esposa. Bom, para mim é fácil falar do Dr. Werner Hempel. Para mim sempre foi uma espécie de herói, uma espécie de tutor, uma espécie de pessoa que me indicou vários tipos de caminhos da justiça, de amante da natureza, de sempre trilhar o caminho correto. Uma pessoa muito especial na minha vida.
que eu agradeço muito por ter acompanhado uma boa parte da sua vida. Um abraço. Aí, que bonitos esses depoimentos, doutor. Pois é, né? A Patrícia é uma paciente que faz hemodiálise há muito tempo, né? Muito determinada, funcionária pública do Estado, trabalha, né? Não se entrega nunca, né? É um exemplo de paciente também. Somos 4 irmãos, né? O Carlos, já falecido, a Rosvita, que mora aqui em Camobi, eu sou o terceiro, e o Udo, que foi o último que falou, é o quarto. A diferença do Udo para mim é de 3 anos. A diferença para mim, para o Carlos, é de 4 anos. Então, com o Carlos eu convivi menos, né? A Rosvita, que era nossa irmã, não, mas o Udo e eu éramos os companheiros de brincadeiras, né? A gente brincava junto, a gente fazia tudo junto, né? E somos, dos 4 irmãos, os mais parecidos entre si. É impossível não dizer que somos irmãos, né? Somos muito parecidos. Com uma diferença, né? O Udo tem 2 metros, né? E o Udo aproveitou a minha ausência no vôlei para entrar. Olha só. E aí foi jogador aí pelo Brasil, jogou em times nacionais, né? Pela altura que tinha. E hoje mora em São Carlos, São Paulo, né? Sempre foi um irmão muito querido, né? Mas a diferença é pouco, o senhor é uma pessoa muito alta também. Não, tem 1,90 m, mas tem 10 centímetros mais, tem que olhar para cima, né? Para falar, olhar para cima e falar. Mas muito bonito o depoimento dele. Doutor Werner, olhando para a sua cidade agora é Santa Maria, hoje. Como que o senhor resumiria, como que o senhor enxerga essa Santa Maria? O que a gente tem de bom? Eu podia perguntar o que tem para melhorar, mas a gente vai falar tanta coisa, né? Eu não gostaria de abordar as coisas assim, né? Dessa forma. Eu gostaria de dizer que Santa Maria tem um potencial imenso. Isso aí. Santa Maria tem valores assim, são inestimáveis. Eu vou citar um potencial que Santa Maria tem, até falei recentemente nisso também. A professora Norma Mesch, que foi secretária de turismo do Schirmer nos 2 governos, esteve por trás de transformar Gramado e Canela no que são. Ela é uma das pessoas que estava nesse trabalho. E ela via em Santa Maria um potencial enorme, com a beleza natural que Santa Maria tem, os morros, tudo, que divide o Pampa e a Serra. E apostava muito em Santa Maria para ser a capital gaúcha das cervejas artesanais e das carnes nobres. Está maduro isso, ela dizia, né? Mas aí eu acho que às vezes falha a ação do Estado municipal, dos nossos governos, que tem que estar por trás disso para jogar isso para frente. Santa Maria tem cérebros, né? Santa Maria tem um povo legal. Os milicos, eles vão me desculpar, mas eles mesmos se chamam assim, da aeronáutica, do exército, os militares, né? Quando vêm para Santa Maria, se apaixonam por Santa Maria. Porque Santa Maria é uma cidade de porte médio, já cidade grande do Rio Grande do Sul, né? Mas com um jeitão de cidade interiorana, né? Ou seja, ela é acolhedora. Então eu vejo assim potenciais muito grandes. Mas o que falta em Santa Maria, já venho dizendo isso há muito tempo, e é muito difícil, é que a gente mude a cultura da cidade num aspecto: convergência. Precisamos convergir, né? Precisamos convergir no sentido de formar um plano a longo prazo para Santa Maria, e que os governos que se sucederem não toquem no fundamental nisso, que queiram ser os melhores para executar o plano, né? Mas não tentem fazer um plano a cada governo, né? Aí eu acho que a gente pode alcançar, né, isso. Evidentemente que a gente está muito longe disso, a gente tem que caminhar muito para chegar nisso, mas temos potencial para isso. Eu acredito muito na Santa Maria, essa cidade que não é minha de nascimento, né? Mas ela é minha de coração. E na medida em que aqui a gente acabou de se criar, né, constituiu família, né, é o lugar onde é que eu gostaria que eu ficasse enterrado, já que meu umbigo não está aqui.
É isso aí, né? Olhar para os potenciais da nossa cidade, que não são poucos, e a cidade, como o senhor disse, é a cidade grande do interior do estado. E vamos falar na questão que lá, quando eu estava na vice-prefeitura, a gente tratou. Santa Maria tem um potencial enorme para a indústria de base tecnológica. E é isso que nós temos que ir. Para esse lado nós temos que ir. O professor João Batista Martins, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, esteve por trás da questão do nanosatélite e do chip. Eu fiquei abismado quando, numa visita que fiz a ele me disse lá que o chip, essas coisinhas, tem uns 5 a 7 lugares do mundo com capacidade de produzir, e a Universidade Federal de Santa Maria fez. Ou seja, tem que vir alguém para querer fazer. Alguém com coragem, alguém verdadeiramente empreendedor, né? E não empreendedor por ser o nome empreendedor. Então, assim, a gente poderia enumerar muitas coisas, mas nós temos muito potencial para chegar lá. Vamos então chamar mais um bloco de comerciais e já voltamos a conversar com o Dr. Werner Hempel. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria, defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município. Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados. Ligue 3223-5011. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Devolver o imposto para quem mais precisa é uma nova façanha. Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS, onde as famílias de baixa renda recebem de volta o imposto com o cartão cidadão. Eu acho que a Cecília veio numa hora muito boa e veio para me ajudar. Comprei feijão, salada, tomate, né? A gente estava passando por umas dificuldades e ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe muda bastante a vida da gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A Doc Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio Doc Imóveis nas redes sociais. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o Dr. Werner Hempel. E a conversa rende tanto no intervalo, eu aprendo tanto com o Dr. Werner, que eu já adianto aqui que o senhor vai ter que voltar para nós fazer um DNA, parte 2, para o senhor contar mais um pouco dessa trajetória que é bem intensa. Será que eu não esgotei tudo agora? Não, eu acho que não. Nós nem falamos na história, nos sebos, nos livros, mas vamos começar diferente esse bloco, porque ele está mais curto. Vamos ouvir os outros 3 diagnósticos, então? Eu começo esse áudio agradecendo. Afinal, ao Werner eu devo o meu gosto pela leitura. Se hoje eu me considero, e entendo que seja uma leitora assídua, é porque desde sempre e desde muito cedo eu tive esse incentivo, que veio de diversas fontes, né? E variadas temáticas, né? Além de variar as fontes, às vezes livros, revistas e afins, os temas sempre foram muito variados também.
Então, obrigada. Além disso, imagino que todos saibam que o Werner tem um grande acervo em casa de livros, né, e de materiais que dão inveja em muitos sebos que existem por aí. Acho que dá para falar sobre Werner, que é enquanto presença, uma presença amiga que sempre ensina, né, que sempre busca apontar caminhos de conhecimento, de bagagem, e que se faz presença também nas ausências, né? As muitas ausências que se dão por senso de responsabilidade para com os seus e também para com o mundo, né? Então, na necessidade de ausência, uma presença companheira no sentido de buscar as transformações que o mundo precisa para que os seus, enfim, e todo mundo possa estar bem, né? Então, ensinamento quando presente e ensinamento quando distância, em tantas coisas bacanas, com disciplina, engajamento, senso de responsabilidade coletiva, por aí vai. Convivo com o Werner há 37 anos. Juntos construímos uma vida baseada no amor, na parceria e na confiança. Acho que as palavras que melhor definem o Werner é seriedade, compromisso e dedicação. Pois ao longo de sua vida, ele dedica-se a fazer o bem. Ele não tem dia nem hora, nem mede esforços para auxiliar as pessoas que o procuram. Ele levanta de madrugada, vai dormir tarde, às vezes mal se alimenta, mas nunca reclama de nada. Tanto na medicina quanto na política, o Werner dedica-se com amor e devoção, pois ele acredita que o seu compromisso, que a sua missão é lutar para a transformação desta sociedade, a fim de que todos tenham uma vida mais digna, mais justa e mais igualitária. Quem são essas pessoas? Esse fim é para derrubar, né, tia? Quem são essas pessoas? Não, a Gabriela, Matias e a Terezinha, né? A Gabriela é a doutora da família. Ah, é? Ela fez doutorado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E o Matias é atual coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Mato Grosso do Sul, que é ligado à CNBB, um estado de muito conflito por terras indígenas, tem uma enorme responsabilidade. Os dois, quando eram pequenos, eu dizia assim: eu não me importo com a provisão que vocês tenham, só quero que vocês sejam bons no que façam e tenham compromisso com o que façam, né? E cada um seguiu o seu caminho. A Gabriela fez publicidade e propaganda e depois enveredou para o lado aí da linguística, literatura, etc., né? E o Matias não concluiu o curso de História, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, é músico, né? Ficava tocando aí em Santa Maria, em diversas bandas, né? No tempo que estava aqui. E a Terezinha é essa pessoa que eu já citei antes, né? Companheira de todas as horas e uma pessoa fundamental na minha vida, né? Assim, inequivocamente, eu não seria quem sou sem ela, né? Todas as influências que nós temos na vida são importantes, mas para que eu possa ser quem eu sou, sem ela eu não seria. É isso aí, então, doutor. Eu vou fazer algumas perguntas e responde com o que vier à cabeça. Rapidamente, estamos já chegando ao final do programa. Eu agradeço, então, a dona Terezinha, que foi a minha cúmplice nessa produção, empenhada. Vi logo do início. Viu no início já, eu percebi, mas nós disfarçamos. Eu fiz, assim, todo um esforço para ligar em um horário que eu imaginei que se eu não estivesse em casa. Consegui o telefone da sua casa, assim, foi. E para a pessoa me atender, quando a gente fala assim, aqui é Luísa do Diário, para a pessoa não pensar que eu estou vendendo assinatura, já deu tudo certo. Porque às vezes é assim, que a pessoa pensa, não, mas eu não quero assinatura. Não, eu quero uma assinatura. E ela foi maravilhosa, assim, comigo, me ajudou bastante. Doutor, olhando para trás, o que o senhor se orgulha na sua trajetória?
Eu tenho, assim, orgulho por tudo que eu fiz na vida, né? Assim, tudo que nós conseguimos realizar, né? E eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu já disse diversas vezes, assim, eu não concebo deixar de ser médico, né? Não concebo. E é por isso que, já disse numa outra entrevista aqui no Diário, nos 4 anos de vice-prefeito, eu, durante 4 anos, na segunda e na quarta, eu não almocei. Porque eu fiz o consultório de meio-dia, na hora do intervalo da prefeitura, né? Então, a medicina, assim, eu me orgulho muito do que eu fiz e do que eu continuo fazendo. E por todas as pessoas que me cercam, de estar com elas, de tê-las. Tem algum arrependimento? Acho que não, assim, no fundamental, né? Acho que nenhum arrependimento, assim. Arrependimento talvez de não ter me dedicado mais ainda às coisas que me dediquei, né? A gente sempre pode ser melhor, né? Uma saudade? Do meu pai. Foi um exemplo. Um sonho? Ver um mundo melhor. Nós temos no mundo 64 famílias que têm a mesma riqueza que a metade mais pobre do planeta. São 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que têm a mesma coisa que 64 famílias. Isso não pode continuar. O que lhe dá paz? Saber que as pessoas estão bem, né? Ouvir música também me dá muita paz, né? E o que lhe tira a paz? As injustiças. Um lugar em Santa Maria? Nesse momento eu acho que é a minha casa. E uma palavra que lhe defina, Dr. Werner, Werner pro Werner? Eu sou uma pessoa obsessiva nas coisas, eu acho. Que nem o Walter Antônio Anual. E o Walter, falamos bastante hoje em ti. Dr. Werner, eu quero agradecer essa conversa. Não foi nem uma entrevista, eu considero uma conversa, né? Uma conversa entre amigos. Foi muito bom recebê-lo aqui no DNA. E eu reforço que o senhor precisa voltar para a gente falar um pouco mais dos livros, dos sebos, da história do Rio Grande do Sul, das suas coleções e de tantos outros assuntos e das viagens que não deu tempo. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço pelo convite e certamente que vai ser muito, muito bom conversarmos de novo. Que bom. Então o DNA fica por aqui. Nós voltamos amanhã com o Cassiano Cavalheiro.